Para quem não me conhece, sou o pastor Erickson e eu tenho uma palavra de Deus para você essa noite. Hoje é quarta profética, amém? Olha aí, a galera já entendeu. Hoje é quarta profética. Então, se é profético, Deus tem algo profético para nós. Quem crê? Quem toma posse dessa palavra, amém? Deus tem algo a entregar. Todo culto, fala assim comigo, todo culto tem algo de Deus. Você não veio para cá à toa. Você vai sair daqui com a palavra de Deus para a sua vida, amém? Sabe, as pessoas, elas tiram férias, é normal, início de ano, algumas pessoas. Por exemplo, eu trabalho com a justiça tem um recesso. E algumas pessoas mergulham no descanso, e é bom descansar. Mas às vezes a pessoa está tão cansada que descansa e cansa de descansar e não consegue descansar. Você está entendendo o que quer dizer? É um fardo tão grande, é um peso tão grande, que a pessoa, se eu perguntar, descansou? A pessoa vai dizer, eu estou cansado. Mas aí eu disse, você está de férias, mas eu estou cansado de descansar. Essa palavra canseira nunca sai da pessoa. É algo diferente, algo muito estranho. Só que um sinal maior de cansaço que uma pessoa tem foi quando eu saí daqui da gincana. Foi 5:30 da manhã, meus olhos já estavam assim, ó, quase fechando. Primeiro sinal de cansaço, os olhos cansam. Primeira coisa do corpo que pesa é os olhos. Estou certo ou estou errado? Mas a Bíblia fala de um olhar, e eu queria falar sobre um olhar hoje. Como é profético, eu quero entender que tem pessoas que precisam renovar o seu olhar espiritual. A gente precisa olhar para as coisas e entender, Deus está em todas as coisas. Posso ouvir amém? Por exemplo, se você começar a buscar Deus todos os dias na sua casa, eu quero crer, eu quero, te dar esse apoio. Busque Deus todos os dias. Quem está no plano de leitura anual aqui? Boa parte, a igreja já está num processo. Quando você começa a buscar Deus todo o tempo todo, você começa a ver Deus em todas e várias coisas falam de Deus para você. E assim é a vida de um homem de Deus. Diga assim comigo, 24 horas com Deus. Fala comigo com fé assim, quem vive isso. 24 horas com Deus. Como assim, pastor? Em tudo você vai ver Deus. Até quando vai pecar, aí é que você vai ver Deus. Eita, não, peraí, eu não posso, eu sou um homem de Deus. Eu vi um videozinho bem engraçado esses dias, até mandei para o apóstolo. Quer dizer, eu mando para um bocado de gente, né? Ó, tá vendo? Mas eu vi um vídeo, o cara falando como era difícil ser crente. Ele disse, não, cara, se você for errar, se o cara for crente, se o cara errar, o cara vai para o inferno. Quer dizer que se não for crente, não vai. Não entendi o que ele quis dizer. Mas ele olhou assim, de uma forma assim, tão pesada ser crente, é tão pesado ser um homem de Deus, é tão pesado os olhares que a sociedade tem sobre alguém que quer Jesus. Mas deixa eu dizer a você, não tem problema que o mundo queira que a gente seja certo. Não é pesado, é certo. Os olhos da gente não tem que estar voltados para aquilo que é difícil, mas tem que estar voltado para aquilo que é a recompensa. Por exemplo, a gravidez hoje, eu vivo isso todo dia. Minha esposa está até com dificuldade de sair da cama já. Está no final. Mas a gravidez é um processo de 9 meses que vai trazer algo bom. Um filho, uma bênção de Deus. Então, a vida com Deus é um processo que traz algo bom. O que, pastor? A salvação. Amém? A sua salvação, a sua vida com Deus. Os resultados de uma vida com Deus. Fala assim comigo, vida abundante. Deus tem para mim. Se é quarta profética, eu quero que você tome posse e fale isso com mais fé. Diga assim, vida abundante, Deus tem para mim. Agora a gente tem que começar a olhar e a desejar. Você tem que sair daqui desejando essa vida com Deus. Lucas capítulo 18, abra sua Bíblia, por favor. Desculpa, Mateus 11. Lucas já. Mateus 11, verso 28. Fala de uma pessoa ou de uma situação que a gente, se depara tanto nessa vida. E Jesus, ele chama, ele desafia. Eu gosto quando Jesus desafia alguém. Jesus está desafiando você essa noite. Olha só o que ele diz. Venha até mim. Verso 28, Mateus 11, 28. Venha até mim. Jesus está te chamando. Venha até mim você que está cansado. Ou você que está sobrecarregado. O que é sobrecarregado? É um peso excessivo sobre você. Eu não estou falando dos quilinhos a mais.
Apesar que quando a gente está acima do peso, o nosso corpo começa a dar sinais, né? A gente tem uma fadiga, e eu vou falar sobre isso. Olha só o texto. Venha a mim você que está cansado e você que está sobrecarregado, porque eu vou dar descanso a você. Tome sobre você o meu jugo e aprenda de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma. Fala assim comigo, descansar para a alma. Não é tirar férias. É totalmente diferente. Aqui está falando de uma questão espiritual. O texto fala sobre uma sobrecarga. E quais são os efeitos dessa sobrecarga sobre um homem? Vocês vão concordar comigo. Fisicamente, eu já comecei a falar. Vai dar uma fadiga. A pessoa já acorda com os olhos, sabe, meio roxo e querendo, sabe, ter um dia mais rápido para acabar, e acaba se irritando durante o dia, e acaba tendo uma vida, sabe, aborrecido. Isso é um efeito da sobrecarga. Mentalmente também a pessoa para de produzir, ela não consegue se concentrar. Por exemplo, a pessoa pode estar hoje, você está tão cansado que você não está conseguindo entender o que eu estou falando, o que eu estou ministrando. A pessoa pode ter dificuldade de concentração, dificuldade, distúrbio de sono. Isso aqui foi a pastora que me ajudou, que é psicóloga. Desmotivação, e aí vai gerar outras coisas, tipo ansiedade, impaciência. E aí o cara que é impaciente vai discutir com a esposa, e vai discutir dentro de casa, vai sobrar para o filho que está ali. Enfim, gera um ambiente totalmente nocivo, e como o apóstolo gosta de falar, uma pessoa tóxica, uma pessoa que está contaminada e contamina quem está em volta dela. Jesus sabe disso. E Jesus, ele enfrenta isso. Ele enfrenta, quando ele diz assim, venha você que está sobrecarregado, que está irritadozinho, venha você que está com problemas dentro de casa, que está com problemas de sono, venha você que está fadigando, venha você que está impaciente, venha você até mim, venha você até a igreja, amém? Venha você que está com muitas situações sem saber o que fazer, é você que Jesus quer, é você que Jesus quer, eu te achei, é você. Jesus quer as pessoas que de fato precisam dele, porque aqui é um hospital, amém? Aqui a igreja é um hospital, a igreja cuida das pessoas. Então você não vai estar chegando aqui pronto já para pregar. Eu cheguei na igreja totalmente destruído. Então Deus veio e foi cuidando da minha vida, e aí Jesus, ele vai entrando, o fardo de Jesus vai mudando a nossa vida, diga amém. O jugo de Jesus vai mudando, a palavra de Jesus vai mudando, a palavra profética vai entrando na vida da pessoa. Aí aquilo que era pesado vai se tornando mais leve, a gente começa a olhar com outros olhos. Eu te convido a olhar a sua vida com outros olhos. Você está vivo, meu irmão. Você está de pé, meu irmão. Você tem que celebrar por isso, amém? E não pelos problemas, e não por causa das situações, e não por causa das lutas. Isso sempre vai existir. Eu gosto muito de acompanhar, assim, a vida de um agricultor. E eu sei que provavelmente não é muito fácil. Eu nunca fui, mas minha mãe ama. Já foi de família, da minha família que tinha terreno, enfim, lá em Serra do Mel. E criava, e plantava, e fazia tudo isso. E minha mãe gosta muito de contar. Mas eu, observando a vida do agricultor, eu vejo que ele vai, prepara a terra, coloca a semente e espera a chuva. Ele faz a parte dele. E ele espera o céu trazer algo diferente. O que é os olhos no sobrenatural? O que é uma vida no profético? É fazer a nossa parte e esperar que venha aquilo que só cabe a Deus. Diga assim comigo, a chuva. A chuva vem da onde? Do céu. Então, quem tem controle sobre o céu? Só Deus. Faça a sua parte e deixa Deus fazer a dele, amém? Faça a sua parte, se prepara. Faz igual o agricultor. No lugar de estar cansado e sobrecarregado, vá fazer a sua parte, vai orar. Vai ler a Bíblia, vai para um devocional, vai para o GC, vem para o culto, que eu dou glória a Deus porque você está aqui. Faça a sua parte. E aí espere acontecer aquilo que vem de Deus. Então o agricultor espera, vem a chuva. Só que é interessante, a chuva ela tem um efeito bem diferente. E muitas pessoas não veem dessa forma. A chuva vem
E a chuva vai, rega tudo lá, molha tudo, preparou a terra, está lá, está pronta, a semente vai dar aquele fruto. Só que aí a chuva vai embora, ela evapora com o tempo. E esse 40 graus que está dando em Natal, nem você vê nem se chover, né? Já evapora bem rapidinho. Não chega nem no chão, eu acho, não dá nem tempo. Mas a chuva vai, ela bate na terra, o sol queima aquela água e sobe de volta, e o céu enche de novo. E o que é que o agricultor tem uma certeza? Não sei quando, mas se a água está no céu, ela vai cair. Se a chuva está no céu, ela vai descer sobre nós. Eu não sei quando, pode estar numa seca braba, mas se choveu, é sinal que vai chover de novo. Por quê? Porque subiu, irmão. Porque a água está no céu e Deus vai abrir a torneira. A comporta de Deus está sendo aberta nessa igreja. Posso ouvir amém? A comporta de Deus, você tem que olhar para isso. Você e eu, nós temos que olhar para isso. E para beber dessa água, e para tomar essa chuva, e para molhar os cabelos, o que é que faz, pastor? Permanece em oração, permanece no GC, permanece no discipulado, permanece fiel nas primícias, dízimos e ofertas. Mantenha a sua vida no jugo de Jesus, na palavra de Jesus, no fardo de Jesus, porque o dele é leve, porque o dele é leve. E esse cansaço, que é o que eu vou começar a ministrar, que está em Mateus, agora sim. Desculpa, em Lucas 18, pode abrir. Esse cansaço, isso pode gerar um problema tão grave, que é perder a visão espiritual. Perder a visão espiritual. Eu gosto dos textos bíblicos de Jesus, porque a gente pode puxar contextos para a nossa vida. Lucas 18 fala de um cego, de um homem que não conseguia enxergar um palmo na sua frente. E ele não tinha mais a visão, ou ele nunca teve. A Bíblia não deixa bem claro sobre isso. Mas vamos imaginar que ele é um homem que já enxergou alguma vez na vida dele, um tempo da vida dele, e agora não enxerga mais. Talvez você se encontre nesse cenário, mas a palavra profética pode mudar a vida de um cego. Amém? A palavra profética pode mudar a vida de quem está perdido. A palavra profética pode mudar a vida de quem está cansado. Deus pode erguer você. Posso ouvir amém, igreja? Lucas 18, verso 35. Aconteceu que chegando ele perto de Jericó, Jesus, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo-a passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disse-lhe, Jesus, o Nazareno, está passando. Alguém comentou com ele. Então ele clamou e ele gritou, ele tomou uma atitude. Ele não era cego, ele só podia fazer isso. Ele disse, Jesus, filho de Davi, tende compaixão, ou então misericórdia de mim. E os que iam passando, repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais, ele falava ainda mais forte, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então Jesus parando, mandou que lhe trouxesse, tragam ele. E ele chegando, Jesus perguntou, o que queres que eu te faça? Isso tem tudo a ver conosco. As pessoas chegam na igreja, eu vou dar um tempo aqui. As pessoas chegam na igreja cegas. E tem uma palavra profética direcionada nessa igreja. E esse é o ano da colheita incontável. Então se tem uma palavra de Deus determinando algo na minha vida, diga assim, eu vou colher de forma incontável. Só que tem gente que não acredita e nem declara isso. E não consegue enxergar que isso é possível. Eu quero dizer a você que é real. O sobrenatural é mais real do que o natural. Enquanto nós estamos aqui, aquilo que eu ministrei domingo, anjos estão subindo e descendo, levando para Deus aquilo que nós cremos, a nossa fé, eles estão levando para Deus. E Deus está liberando a palavra. Então a colheita é incontável, diga assim comigo, é real. É real. Você vai provar dela e no final do ano você vai declarar e vai fazer a sua oferta e vai celebrar o que Deus fez esse ano na tua vida em nome de Jesus. Porque muitas vezes a gente quer enxergar algo. Ou então assim, eu gosto muito de ver a realidade. O mundo fala muito nas redes sociais hoje. Então muita gente coloca a expectativa naquilo que é praticamente impossível. Por exemplo, a Mega Sena. Aí você vê nos stories o povo colocando que já está fazendo as contas, né? Já está contando com o dinheiro da Mega Sena. Aí o cara não ganhou, aí sai outro stories dizendo, agora eu vou começar a trabalhar. Ou seja, toda a esperança do coração daquela pessoa estava num sorteio.
Quando o coração da gente tem que estar esperançoso em Jesus, que morreu e que ressuscitou por nós, amém? O que muda a vida das pessoas não é ganhar na Mega Sena. O que muda a vida das pessoas é aceitar Jesus e viver com Ele. Amém, igreja? Então, esse homem chega e o desespero dele, ele começa a gritar. Nesse texto você leu isso. Ele não tem outra reação a não ser gritar. O problema não é o grito. O problema é que pessoas não reagem até quando Jesus está diante delas. As pessoas não tomam posse do ambiente profético. O que é a quarta profética para você? Eu não sei, mas para mim é a oportunidade de mudar a minha vida. Para mim é uma janela que Deus abre, é uma porta que Deus abre no meio da semana que pode mudar a vida de alguém. Quem crê nisso? Sabe, alguém que está precisando muito que Deus toque nele. E Deus toca quando o ambiente é profético, Deus faz. Amém? Então hoje você pode sair daqui com esse toque de Deus. Hoje você pode sair com essa pergunta, Jesus dizendo a você o que você quer que eu faça para a sua vida. Jesus sabia, o cara era cego, estava diante dele. Será que Jesus precisava fazer essa pergunta? Será que Jesus não sabe o que eu e você precisamos? Será que Jesus não sabe o fardo que talvez esteja sobrecarregado na vida de alguns aqui? Jesus sabe disso. Mas Jesus, ele espera de nós uma reação, um desejo. A fé, diga-se comigo, a fé expressa, pode falar comigo, expressa o quanto eu creio em Deus. Então, sempre que a gente vê Jesus e os milagres dele, ele vai falando, a tua fé te salvou, a tua fé te salvou, a tua fé fez, é a tua fé que age, é a tua fé. Então deixa eu dizer a você, vai ser a tua fé que vai mudar a tua vida, amém? Vai ser a tua fé em Deus que vai mudar a tua realidade, posso ouvir amém? Não é só a palavra profética, mas é a palavra quando chega em alguém que tem fé. Tem alguém que tem fé aqui essa noite? Dê um forte aplauso ao Espírito Santo, amém? Então, como eu estava falando, o nome desse cego é Bartimeu, e não temos a exata certeza se ele já era cego de nascença. Muito provavelmente não, ele era alguém que tinha ficado cego durante a vida, e sentado na beira do caminho, sabe, sem saber o que ia acontecer na vida dele, sem nenhuma expectativa. De repente Jesus passa. De repente Jesus passa. E de repente ele escuta, sabe, Jesus passando e alguém comentando, lá vai ele, quem? Aquele que está curando, aquele que está mudando a vida da humanidade, aquele que é o Salvador, ele está passando. Talvez você veio para cá essa noite porque alguém comentou para você, ei, vamos lá para a igreja. Que igreja? Não, a igreja do caminho, porque hoje é a quarta profética e você veio, e você está aqui. Então, se você está aqui é porque ele tem algo a fazer na tua vida, entenda isso, amém? E alguém te chamou e você está igual esse cego. Eu te achei na palavra. Só que o que é bom é porque Jesus passou por lá. E o que é bom está na igreja, que é comprometida, como o Johnny falou, que prega a verdade. É porque quando tem a verdade, Jesus está lá. Amém? Então se Jesus está aqui, ele não vai só passar por aqui. Jesus vai deixar sinais, Jesus vai deixar milagres, Jesus vai deixar prodígios, Jesus vai deixar maravilha, porque quando Jesus passa, não fica tudo normal, ao contrário, fica tudo sobrenatural. Quando ele passa, tudo muda, o ambiente muda, as pessoas mudam, você vai mudar essa noite, amém? Se Jesus passar por você, se Jesus entrar no seu coração e essa palavra, diga assim, essa palavra é minha. Quando a gente toma posse, irmão, igual aquele cego que está gritando ali, tenha misericórdia, olha o nível que ele chegou. Com certeza, se foi alguém que já enxergava antes, com certeza a sensação de dependência dos outros, sabe, não consegui mais pegar num copo d'água aí, eu não vou tentar aqui porque senão eu derrubo, mas não consegui nem tomar uma água, que é o ato mais simples, ó. Até derramei, foi mal. Mas o cego, se eu mandar alguém aqui vir pegar, ele vai tateando e ele não vai ter segurança, porque ele depende de alguém falar, ele depende de alguma circunstância, ele precisa, literalmente. Às vezes, desculpa, a nossa vida está tão assim, que a gente não consegue enxergar um palmo na frente do nariz mais.
E eu estou falando porque eu já vivi. Ah, mas o senhor é pastor. Mesmo assim, quem diz que pastor não pode estar assim frio ou não pode estar sobrecarregado? Claro que pode. Nós somos seres humanos, não somos da Marvel, nem somos da DC. Nós somos seres humanos, amém? Então, quando você olhar para o apóstolo, veja um humano. Um homem que paga um preço. Claro que Deus está sobre ele, a unção dele. Deus revestiu ele de unção, mas ele não ainda assim é homem. E assim a gente vive lutando. Mas um homem que estava cego, dependendo dos outros, o que ele pôde fazer? Diga assim comigo, gritar. Gritar. Foi o suficiente para chamar a atenção de Jesus. Às vezes as pessoas são acanhadas. Eu gosto do apóstolo que ele provoca, né? Dá um grito, provoca. Se é quarta profética e Jesus está aqui passando, eu vou me agarrar com Jesus. Eu vou assim, eu não vou deixar Jesus passar sem eu receber algo dele. Eu vou ser tocado pelo Espírito Santo. Se você precisar gritar, quando você entender que tem que gritar, grita, irmão, amém? Não tem problema. O problema é Jesus passar e a pessoa continuar como um cego. Jesus passar e a pessoa não querer ver, porque está cansado demais, porque está muito carregado de problema, porque está muito carregado de enfermidade, de situações, e isso está te cansando tanto que a tua vista nem você consegue mais erguer os olhos, que é a coisa mais natural. Quando a gente está envelhecendo, aí aqui é para os velhos da fé. Quando o ser humano está envelhecendo, qual é um dos maiores sinais da velhice? Não, fora esse, irmão. Isso aí é porque você já está no calvismo. Diga assim, a visão. Fala comigo, é a visão. A pessoa começa a usar óculos, aí o grau vai aumentando, e o grau vai aumentando. Quando chega lá para os 90 anos, que você vai chegar em nome de Jesus, mas os olhos estão bem fraquinhos. A pessoa vai precisar de apoio, porque ela está tão fraca, está tão envelhecida, que os olhos não conseguem mais ver direito. Assim é o homem que está em Deus, mas não está vivendo o fardo leve de Deus. Continua com a sobrecarga. Aí ele está em Deus, mas a sobrecarga não deixa os olhos deles abrirem. Eu acho que hoje Deus vai trazer uma palavra, hoje vai curar aqui os seus olhos espirituais. Você vai enxergar Deus. Eu quero crer que essa quarta profética vai trazer cura, sim, hoje. E eu quero declarar ainda que vai ser na visão. Seja nos seus olhos naturais, seja nos seus olhos espirituais. Você precisa ver a Jesus. Porque começar esse ano sem ver a Cristo, sem ter intimidade com Cristo, você pode vir 10, 20, 30 quarta profética, mas só isso não vai resolver. Você vai ter que gritar e vai ter que se espernear e vai ter que sair do seu lugar e da sua zona de conforto. Como assim, pastor? Esse homem não teve vergonha de se expor. Esse homem não teve vergonha de dizer, Jesus, tenha misericórdia de mim. Ele não teve vergonha de correr para quem deve se correr, que é Jesus. Para fazer coisa errada as pessoas têm vergonha, né? Mas para correr, as pessoas não têm vergonha, mas para correr para Jesus a pessoa coloca um limite. Coloca um limite. Não coloque o limite, porque quando a gente coloca o limite, Deus não age, isso é falta de fé, irmão. Falta de fé, Deus não opera. Deus opera em fé. Olha só, vamos para o resto do texto. Dizendo o que quer que eu faça, e ele disse, Senhor, que eu veja. E Jesus disse, vê, a tua fé te salvou. Ele fez o homem enxergar e depois ele declarou a salvação. E logo viu e seguia glorificando a Deus, e todo o povo viu aquilo e dava louvores a Deus. Deus quer curar pessoas e Deus vai fazer isso nessa igreja, principalmente nas quartas proféticas, para que o nome dele seja glorificado. Então diga assim, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Jesus, tenha misericórdia da minha vida. Se você está nesse nível, não tem problema de se expor. Jesus, tenha misericórdia da minha vida. Jesus, o Senhor sabe, não é uma cegueira física, mas é uma sobrecarga, é um problema, é uma situação que só o Senhor pode fazer. Deixa eu dizer, Ele pode e Ele vai fazer.
Se a quarta profética Deus estabeleceu nessa igreja é para que a gente libere isso. O que Deus vai fazer eu não sei, mas Ele vai realizar um grande milagre na tua vida. E aí, meu irmão, você que está na fé há muitos anos e parou de sentir a presença de Deus, e parou de enxergar os anjos subirem e descendo, e parou de sentir a presença do Senhor, e parou de desejá-lo, ainda tem salvação para você também, ainda tem solução para a tua vida. Volte a enxergar o Senhor, os olhos do sobrenatural. Amém, igreja? Salmo 119, verso 18. O salmista é preciso, ele é cirúrgico no que ele fala para Deus. E hoje a gente não vai ser como pessoas que falam palavras aos ventos, mas de forma cirúrgica, de forma precisa. Salmo 119, a Bíblia diz que a gente tem que ser muito específico. Salmo 119, verso 18. Abra os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Se eu fosse você, eu já tinha dado um glória a Deus. Mas peça ao Senhor: Senhor, eu quero ver o que o Senhor tem de fazer nessa terra. Quais são as maravilhas? Eu vou ver, eu vou contemplar. Abre os meus olhos. Abre os meus olhos, me permita enxergar, Senhor. Me permita enxergar o Senhor mudar realidades que nada nem ninguém poderia fazer, mas eu creio que o Senhor vai fazer. Sabe, pessoas que você acha que é impossível aceitar Jesus. Pessoas que você entende que jamais Deus vai alcançar essa pessoa. E aí vem a humanidade, vem com crítica. Fulano aceitou a Jesus. Será que aceitou mesmo? Aí você tem medo de aceitar Jesus porque tem medo desse tipo de julgamento. Não se importa com isso, se importa em abrir teus olhos para Deus. Se importa em abrir teus olhos e dizer assim: Senhor, eu quero ver os seus milagres, as suas maravilhas, os seus prodígios. Eu quero ver o que o Senhor pode fazer na vida de alguém. Desejar, irmão. Paga desejar? É difícil? A fé desse homem fez com que os seus olhos mesmo dele, a fé dele fez com que os olhos dele se abrissem. A fé dele, o desejo, a intensidade, o coração dele desejoso para aquilo que Deus tinha para fazer. E Deus vai lá, Jesus, na pessoa de Jesus, e faz. Talvez o seu clamor não seja assim: eu quero enxergar, Senhor. Talvez o seu clamor seja: eu quero ver de novo aquilo que um dia eu já vi. Não tem problema, Ele vai recuperar, Ele vai botar os colíriozinhos nos seus olhos, você vai ver a glória de Deus de novo, amém? Ou então, eu quero, Senhor, eu quero ver o que eu nunca vi. Os tempos são outros, mas a palavra de Deus permanece. Os tempos são outros, mas o que Deus pode fazer antes, Ele vai fazer de novo. Então, quem crê aqui nessa casa para entender que Deus pode fazer qualquer coisa? Eu creio, meus olhos estão nisso. Meus olhos estão nisso. E os seus olhos têm que estar nisso, amém? Toda a vida, né? Porque já é 2 e vai ser 2, eu não vou ter mais filho. Mas eu estou na vibe do filho, né? Eu estou falando toda a pregação sobre isso. Mas quando eu tive Natan, a gente saiu de casa para escolher o nome do nosso filho. A gente chegou e olhos no sobrenatural, buscando a Deus em tudo, até para escolher nome de filho. Tem gente que bota nome de cachorro em filho, não existe. Cara, eu fui e disse assim: Bianca, hoje Deus vai dar o nome do nosso filho. Eu já ia dizer de Natan, o nome do nosso filho. E eu disse: Deus vai usar o apóstolo num culto de quarta, para ser mais específico. E aí eu vim para o culto e o apóstolo pregou naquela noite sobre um profeta chamado Natan. E ele disse: igreja toda, fica de pé e chama assim, ó, e diga assim comigo: que venha Natan. E a gente fazia assim, bem rindo um para o outro, olhando: que venha Natan. Não tinha dúvida. Porque quando Deus quer trazer algo sobrenatural para nós e quer falar com a gente, Ele faz, irmão. Ele faz. Quando eu fui fazer a ultra para saber se era menino ou menina, Deus já tinha dado o nome dele. E eu sou mais chatinho ainda. Eu disse: Deus, me dê mais um sinal. Não tem problema você ter esse relacionamento com Deus. É maravilhoso quando Deus fala, amém? E aí eu estava na fila da lotérica, a Bianca já estava na ultra esperando a vez, e eu fui pagar uma conta, e um garoto puxa a minha perna, passa assim, bagunçando no meio da fila, e aí a mãe dele diz: vem cá, menino, chega Natan, vem para cá. Assim que eu tinha pedido a Deus esse sinal. Eu já cheguei lá na ultra, eu disse: pode fazer aí, é Natan que está chegando, Deus está fazendo, pronto, já Natan está aí. E Deus já me trouxe. Quando a gente pediu a Deus a Aurora,
E essa vez a gente pediu uma menina, pedimos a Deus e oramos e pedimos. E aí eu disse, Deus, e fala conosco e nos dá sinais. Mais uma vez o apóstolo, só que ele não estava pregando no culto. Estava comigo no telefone, conversando algum assunto. E passa um caminhão. Deus falou com você já em caminhão? Quem recebeu já assim, algo de Deus na placa de um caminhão. Passa um caminhão bem grande, Aurora escrito. Aí eu disse, Deus, é a Aurora que vai vir. Não tem para onde. Eu disse, poxa, é a Aurora que vai vir. Então, meu irmão, você precisa ter essa relação com Deus. Quarta profética é a ativação dos seus olhos espirituais. Quarta profética é para você sair daqui tendo fé, meu irmão. Sabendo que Deus, Ele te escuta. Sabendo que Deus quer fazer parte da tua vida. Sabendo que Deus quer fazer alguma coisa em você, amém? Quarta profética é isso. É sair daqui, meu irmão, e dizer assim, acabou o fardo pesado. Eu quero aquilo que Deus tem para mim. E não parar. Eu louvo a Deus que tem uma juventude que jejua. Vez ou outra um discípulo num desafio e quer jejuar. Eu digo, meta aí, meu irmão, vá jejuar. Vá orar, vá ler, vá buscar. O que você não vai fazer é ficar no Netflix, assistindo pornografia. O que você não pode fazer é, ficar acomodado com essa vida de vagabundo. Mas um homem de Deus busca o Senhor até encontrá-lo. Um homem de Deus busca o Senhor e sabe que vai encontrá-lo. E sabe que vai ter resposta. Então, eu sei que aqui tem homens e mulheres de Deus, que têm uma fé no Senhor. Assim como desse cego, que conseguiu recuperar aquilo que ele queria. Então, quem crê que Deus pode te dar aquilo que você tanto deseja? Assim como esse cego, você veio para esse lugar e sabe, olha Deus, o Senhor sabe, eu não preciso que você me diga o que é, Ele sabe. Você crê que Ele pode fazer ainda hoje? Não sei como, não sei de que forma, mas que Ele pode, Ele pode. O que é que a gente precisa fazer então, pastor? Igual o homem, o cego, Bartimeu. Gritar, chamar por Ele. Chega Jesus, Ele vai estar diante de você, Ele vai perguntar o que você quer. Aí você tem que insistir mais uma vez. Porque Jesus é assim, meu irmão. Jesus gosta de testar o homem. Deus é assim, Ele gosta de deixar a gente assim, às portas do milagre, mas a gente tem que dar um passo, é a gente que tem que ir. Ele está pronto para fazer, amém? Que o Senhor abra os nossos olhos e nos deixe enxergar o sobrenatural. Zacarias, o apóstolo falou sobre um decreto, e ele fala muito sobre uma colheita incontável. Eu acredito muito nisso, eu vivo isso. Desde que aceitei a Jesus, é milagre atrás de milagre, é milagre atrás de milagre, é todos os meses. Então é uma vida de milagre, para ser bem sincero. E quando eu leio a Bíblia, eu tento entender e tento assim, eu me agarro na palavra. Eu me agarro até aquilo acontecer. Zacarias, capítulo 10, verso 1, fala de uma chuva. Que é uma chuva que tem um porquê na Bíblia e tem um para quê. Uma chuva chamada chuva de primavera. Fala assim comigo, chuva de primavera. É uma chuva que prepara, é uma chuva que transborda, é uma chuva. Eu quero crer que Deus, Ele vai fazer isso na sua vida. É algo que prepara você, que transborda, que faz fluir na sua vida assim, de uma forma, aquilo que nunca dava certo, aí tudo começa a dar certo de uma vez. Quem crê? É quando Deus carimba algo e quando Deus estabelece, é a chuva da primavera, é a vontade do Senhor, é aquilo que Deus estabeleceu e ninguém mais pode mudar. Olha só, peça ao Senhor, Zacarias capítulo 10, verso 1. Peça ao Senhor, até uma música bem legal. Peça ao Senhor chuva de primavera, pois é Senhor quem traz o trovão, bum. Aquele barulho, aquilo que a gente não entende porque está acontecendo, é Deus, é assim na tua vida também, vai vir igual um trovão, do nada você vai ouvir a voz de Deus, quem crê? Do nada você vai ouvir a voz de Deus, do nada você vai ter a direção de Deus para a tua vida, do nada. Se você for um homem e uma mulher de Deus que tem os olhos proféticos, pois é o Senhor quem vai trazer o trovão, e é Ele quem envia a chuva aos homens e lhe dá as plantas do campo, ou toda a colheita incontável quem vai te entregar o Senhor. Ou seja, o que é isso, pastor? Significa isso, coisas que você nunca vai conseguir no seu braço, coisas que você nunca conseguiria na força da sua vontade, da sua disposição, por mais que você é trabalhador. Cara, aqui na igreja tem muita gente trabalhadora.
Louva a Deus por você. Aqui tem muita gente batalhadora. Batalhadora no secular e trabalhador, a gente comenta, eu aposto. E batalhador na igreja, e trabalha muito na igreja e serve muito na igreja. Eu louvo a Deus por vocês. São exemplos. E jovens, eu acompanho mais os jovens, então eu sei. Tem muito jovem dedicado ao Senhor aqui. E eu quero crer que essa colheita incontável vai ser isso. Coisas que não vai ser na força do teu braço, mas que Deus vai te dar ainda. Porque você está enxergando o sobrenatural. Porque você está participando do sobrenatural. Você está vivendo com o sobrenatural. E não tem coisa melhor. Ver seus filhos crescerem na presença de Deus. Ver a sua família sendo montada por Deus. Como eu, quem escolheu a minha esposa foi Deus. Quem me deu meu filho foi Deus. Quem me deu a minha filha foi Deus. Quem me deu minha profissão foi Deus. Quem está fazendo com a sua vida é Deus. Quem está fazendo com você a sua casa é Deus. Deus está montando a sua vida. Posso ouvir amém? Tem coisa melhor? Não tem coisa melhor. Deus ser o principal. Diga assim comigo, quem tem os olhos no sobrenatural, Deus está em primeiro lugar. Em primeiro, Ele fica sempre. Nada substitui, você não quer outra coisa. Você teria talvez a oportunidade de estar numa casa de praia, mas eu quero ir para a igreja. Você teria a oportunidade talvez de fazer, sei lá, ir para o shopping agora e gastar uma ruma de dinheiro. Não, mas o meu coração está em Deus, eu quero estar em Deus. Eu quero servir o Senhor. Você não troca Deus por nada. Você não troca Deus por nada. Levíticos, e é uma palavra que o apóstolo usa muito, é um decreto. Levíticos capítulo 26, verso 3 e 4. Eu queria que o louvor já viesse. Se você seguir os meus decretos, obedecer aos meus mandamentos, puser em prática. Olha como Deus é prático. Por isso que Jesus pergunta para o cego o que ele quer. Porque Jesus era prático. Porque Jesus era simples. É de uma forma simples que ele vai fazer na tua vida. É de uma forma simples. É num simples culto como esse que Deus pode mudar você. Que Deus pode decidir hoje te abençoar. É de uma forma sobrenatural, não é uma forma extravagosa. Não existe nem essa palavra. Não precisa, sabe, acontecer uma mágica e algo na tua frente. Não, cara, vai ser assim, você vai acordar de manhã, aí você vai orar ao Senhor e Ele vai te responder. Você recebe essa palavra? Você vai, sabe, dobrar os teus joelhos e dizer algo a Deus. E Ele vai ouvir o seu clamor. Assim será, em nome de Jesus.